Olá, bom dia. Eu sou Carla Cristina, aluna Manzon, formanda do curso de Pedagogia da Faculdade FAEL. Vim aqui apresentar o meu TCC. O tema que eu escolhi foi a importância do lúdico na educação infantil. É um tema que eu já tenho familiaridade por trabalhar na educação há 16 anos e de observar, que eu acho que o nosso trabalho começa na observação. Qual a importância? Eu acho que assim, a criança, ela se espelha muito nos pais, na vivência que ela tem. É muito mais fácil você ensinar a criança a partir da brincadeira, a partir do lúdico, a partir da imaginação. Isso é provado por diversos autores que batem nessa tecla. No início, claro, nos primórdios da educação, a gente não via isso. A criança era simplesmente detentora do saber e ela tinha que saber, não era respeitado o limite dela, a desenvolvimento em que ela estava. Tudo era muito maçante para as crianças. E foi começado a ter esse olhar novo sobre a ludicidade na educação infantil. O que seria isso? As crianças, desde o começo, serem confrontadas com aquilo que elas vivem. A vivência dela é a mais importante para a gente trabalhar e é onde ela vai se reconhecer. É onde ela vai reconhecer aquilo que ela vai aprender. E a gente, nosso papel nisso tudo é aprender o saber. Porque a gente tem também que aprender com eles, estudar, entender qual a vivência deles, para a gente saber o que a gente vai trabalhar com aquela criança. A dificuldade, as crianças hoje têm muita dificuldade, até por nós temos famílias que que a própria assim, as crianças, é provado isso, que as crianças que têm tanto um engajamento em casa como na escola, ela se desenvolve melhor. Só que hoje a gente tem dificuldade dos pais que trabalham muito, que precisam trazer esse dinheiro para casa. Então, muitas vezes eles não têm esse tempo com a criança em casa. Então, a gente pode usar isso, que é a vivência da criança, junto com a ludicidade. Nós temos aqui os autores. Eu procurei trabalhar com Aries, Vygotsky, Kishimoto, o Zinga, Almeida, Fantoche, entre outros, que trabalham e prezam essa ludicidade na educação infantil. Ela representa uma prática educacional, essa ludicidade que a gente trabalha. E disso a gente vai estimular da criança a criatividade, o respeito, o pensamento crítico, a autonomia e a felicidade, que a criança vai ser mais feliz trabalhando acima daquilo que ela já conhece. Aí a gente tem assim, na sala de aula a gente precisa fazer essa criança reconhecer esse mundo em que ela trabalha e tal, e ela vai compreender, conceituar e diferenciar os jogos, brinquedos e brincadeiras, porque você vai trabalhar com aquilo. Muitas vezes a gente vê a criança, ela é uma repetição. Às vezes a gente presta atenção numa brincadeira de crianças, eu tenho netos pequenos, eu vejo a brincadeira, que eles repetem muito o que a gente faz. De um jeito ou de outro, a gente tem que ser exemplo, tem que procurar estar sempre atenta àquilo que a gente está ensinando em casa, que também será ensinado na escola. E se essa criança não tiver um lar que seja estruturado, como que ela vai associar isso de casa à escola? Então, a gente, de certa forma, nós somos facilitadores desse aprendizado dessas crianças. Dalbona e Mendes, eles tentam falar que na infância as brincadeiras passam a ter sentido e através delas a criança passa a ter satisfação em seus interesses, necessidades e desejos particulares, pois expressa a maneira como a criança reflete, ordena e desorganiza, desconstrói e reconstrói o mundo. Diante disso, o lúdico é uma das maneiras mais eficazes de envolver o aluno nas atividades escolares, pois a brincadeira é essencial para as crianças e sua forma de trabalhar, refletir e descobrir o mundo que a cerca. As técnicas lúdicas fazem com que essa criança aprenda com prazer, alegria e entretenimento. Já uma coisa que ela defende, que é isso mesmo que eu estou falando. Piaget e Vygotsky,
Eles falam que a educação infantil, que a ludicidade tem que estar nas séries iniciais, que é onde a gente começa a desenvolver essa criança, entendeu? O brincar com as crianças, Andrade cita aqui, que brincar com a criança não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em uma sala sem ar, com exercícios estéreis sem valor para a formação do homem, que é justamente isso que nós estamos conversando. Saber o que essa criança vem trazendo de casa, o que essa criança vivencia, que é tudo mais fácil quando ela se reconhece como ser. E nosso papel é simplesmente fazer ela se reconhecer como ser. Se reconhecer para o mundo, ser uma pessoa socialmente ativa, desenvolver e fazer com que ela acredite que diante da educação, porque a gente sabe que a educação hoje, ela leva a gente a mundos extremos e fora isso não tem como você desenvolver. A gente vê tanto no mundo hoje, tantas crianças que não tiveram essa estruturação e hoje são crianças que dão trabalho, que, sabe? Então a gente precisa estar atento a tudo que essa criança precisa. Infelizmente, hoje a escola é um lugar onde a gente está educando as crianças. Então, assim, o nosso olhar precisa ser esse. A gente tem que cobrar da família, a gente tem que cobrar da família, mas se essa família não tem essa estruturação, nós vamos abandonar essa criança? Não podemos. Então a gente tem que trabalhar e fazer essa criança desenvolver. E o lúdico é a maneira mais eficaz e correta de fazer isso. Porque as crianças gostam de brincar, já está no mundo delas o brincar. Já está no mundo delas aquela fantasia, aquela internacionalidade com o mundo. De repente eles entendem que eles pegarem uma bonequinha ali e fazer com que o amor que a mãe trate, ela vai tratar aquela criança. Ou às vezes a gente vai até eles falando, usando falas nossas nessa brincadeira, né? E isso que é o mais engraçado, porque a gente vê que isso funciona, sabe? O fato, eu vejo muitas pessoas querendo deixar, tipo, tirar essa visão de o coelhinho da Páscoa não existe, o Papai Noel não existe. Por quê? A criança precisa sim ter essa fantasia. É gostoso, nós tivemos isso. Por que tirar dos nossos filhos, dos nossos alunos, aquilo que a gente teve? Porque antigamente era muito mais isso, e hoje as pessoas já não querem mais isso. A gente vê que esses jogos e brincadeiras ela é muito importante para a formação social e intelecto-cognitiva da criança. E você percebe esse desenvolvimento quando você passa a inserir nessa vida dela a ludicidade e a brincadeira. Philippe Ayres, um historiador francês, afirma que desde a antiguidade as crianças e os jovens eram marginalizados. O período compreendido como infância não existia. As crianças nasciam e, aos poucos anos de vida, já eram misturados ao adulto, tornando-se adultos em miniatura. O amor existia, porém, de uma forma superficial. A passagem desse era era breve e insignificante. Ou seja, hoje nós já não temos mais essa visão. Você vê que a importância que a gente dá às crianças claro que a partir de leis, nós temos aqui a lei, nós temos a LDB, nos seus artigos 29, 30 e 31, que eles falam algumas normas para a educação infantil na primeira etapa. E isso já vem lá da LDB, então ela já foi cobrando esse olhar especial a partir dos anos iniciais. Aí depois o Ministério da Educação elaborou diretrizes curriculares nacionais para essa educação infantil, dando ainda maior ênfase a essa educação básica. Então, assim, o desenvolvimento, se a gente olhar lá atrás, desde a criação da LDB, quando começou a Constituição já tinha isso, porém não era dada tanta importância. Quando foram criadas as outras leis, que foram tudo uns adendos, entrando ali naquela cobrança de a criança ser um ser importante, que tem que ser trabalhado, que é
é necessário. As diretrizes curriculares nacionais dizem os objetivos estabelecidos nesse documento visam a organização de propostas a serem observadas na organização no planejamento das propostas pedagógicas de educação infantil, sempre em comum acordo com a legislação do Estado e do município. Um dos eixos do currículo nas diretrizes trata das práticas pedagógicas de educação infantil, que é isso que a gente está falando até agora, dando ênfase à ludicidade nas ações pedagógicas do educador. O referido documento enfatiza as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores a interação e as brincadeiras. Mais uma vez, a gente já vê a importância que eles dão maior hoje para isso. De acordo com o COL, os constantes fracassos nas aprendizagens escolares seriam causadas das alterações nas relações sociais das crianças com dificuldade na aprendizagem, já que provocam nelas atitudes de rejeição em relação à escola e tudo o que a mesma significa, bem como o convencimento de que sua própria incapacidade é causa das suas dificuldades de aprendizagem. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, apresentada na atual legislação brasileira, onde requer a prática pedagógica que se volta para a construção do conhecimento da criança de 0 a 5 anos. Também dentro desse contexto que a gente está falando da ludicidade. Segundo Bezerra e Oliveira, o planejamento das ações pedagógicas da educação infantil precisa incluir momentos em que haja articulação entre a cultura infantil e a cultura do adulto, que é esse adendo que ela faz entre a brincadeira e o que ela vive dentro de casa, com os pais, com os familiares. Os conteúdos necessitam de organização e planejamento, voltando para projetos que envolvam brincadeiras que trazem a motivação da criança. Graças a Deus, hoje isso é muito estabelecido. As crianças necessitam disso para que o seu desenvolvimento seja pleno e que ela possa ser um cidadão social ativo e que a gente saiba mandar essa criança para o mundo. O mundo não é do jeito que nós queremos, então nós temos que preparar para isso, porque as oportunidades vêm, mas você precisa saber agarrar essa oportunidade. A partir daí a gente está preparando crianças para saber as oportunidades que eles vão ter lá na frente, porque oportunidade existe e depende da gente formar essa criança para ser um bom adulto. A brincadeira da criança é um combustível que a mantém viva. É importante uma criança viver sem brincar. É uma ação que faz parte da sua vida enquanto criança. Foi aquilo que eu acabei de citar. Ela já está engajada nela, essa brincadeira, que ela já nasce brincando. Nosso papel é aproveitar essa brincadeira e trazer ela para o mundo e para onde a gente quer, o desenvolvimento pleno e total dessa criança, tanto afetivo, como cognitivo, como social, como um ser próprio, ele mesmo, saber se identificar, saber aonde está o seu lugar no mundo, e sem aquele preconceito, sem aquela coisa maçante que eu também já disse, que seja leve. É mais leve para a criança brincar, é mais leve para ela aprender brincando, para ela aprender na fantasia, ela imaginar um mundo perfeito para ela. Por mais que não seja perfeito agora, ela pode fazer do mundo dela perfeito neste momento. Entendeu? Conclui-se então que uma criança que tem contato com a ludicidade está interagindo como uma forma mais abrangente de linguagem. É o sujeito mais ativo nas suas ações e defende isso nas interações com os adultos. Porque a gente vê, eu tenho uma neta de 6 anos, vou citar um exemplo aqui. Eu tenho uma neta de 6 anos e ela sempre foi tratada pela gente como criança, porém, nós sempre deixamos muito claras as coisas para ela. A gente senta para conversar, hoje ela já entende mais ou menos o que acontece. Por quê? Porque a gente explica de forma como ela entenda. Talvez até a partir das brincadeiras, olha, você lembra que você brinca assim, assim, que você faz assim com a sua amiga? Então, isso daqui é o objetivo tal. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso e saber levar essa criança a esse desenvolvimento. O docente deve entender como são importantes as tentativas com atividades lúdicas que levam à evolução do raciocínio. Ou seja, a forma mais eficaz, eu já disse isso também,
mas vou repetir. A forma mais eficaz que a gente tem de trabalhar com essas crianças é respeitá-las. Respeitar o seu desenvolvimento, respeitar as suas ideias, respeitar aquilo que ela entende, aproveitar esse entendimento dela e usar esse entendimento a favor dela mesma. Fazer com que o mundo seja uma coisa mais leve. É pesado o mundo pra gente, que nós somos adultos, que a gente entende, que a gente sabe que é muito dificultoso a vida. Mas se a gente puder proporcionar para essas crianças um pouco de amor, de alegria, de felicidade, sabe, na brincadeira de saber ali, eu aprendi isso hoje, olha, chega em casa comentando, mamãe, olha, eu aprendi isso hoje, olha, a professora falou isso, mamãe, não é que é verdade, não é que não sei o quê. Então, essa relação é extremamente importante. Aqui eu deixo o meu adendo pessoal, aquilo que eu acredito que seja necessário, que é a ludicidade e a imaginação, que a gente vai transformar esse mundo. Apenas na educação a gente transforma o mundo, transforma as crianças e a vida dessas crianças e tudo aquilo que elas acham ser no mundo.